Então, hoje nós vamos para o capítulo 17º, as últimas atividades, e hoje nós teremos o resumo que nos será trazido pelo nosso amigo Vitor. Então, Vitor, passamos a você a palavra. Boa noite a todos, um abraço fraternal, amigos e amigas, particularmente a nossa Jussara, que ela se restabeleça para a nossa alegria. E, dando continuidade, como foi dito no capítulo 17, nós vamos perceber que Manuel Filomeno de Miranda ele estava se referindo a um grupo de sofredores e informava que eles eram atendidos no núcleo da equipe espiritual que atendia esses casos e que não estava demorando muito o retorno dessa equipe à colônia espiritual de onde procediam. Então, Manuel Filomeno de Miranda vai enumerar algumas atividades realizadas, conforme o próprio capítulo diz, últimas atividades, ele vai relacionar como se fosse uma espécie de uma retrospectiva aquilo que a equipe estava realizando ao longo desse tempo. Então, ele diz que muitos serviços foram executados visitando diversas instituições espíritas que foram objetos do ataque da equipe do Rabino Eliahem Ben Sadoc, e que algumas dessas entidades espíritas ainda se ressentiam dessas investidas, e que para isso levaria algum tempo para a necessária acomodação e restabelecimento do trabalho que era realizado. E ele vai comentando, Manuel Filomeno, que quando não se ouve e não se segue a diretriz do amor, o sofrimento se apresenta como o grande mestre que corrige e orienta, que dessa forma ele vai lapidando a brutalidade diamantina, né? Fazendo surgir a estrela fulgurante, e que termina por produzir os resultados benéficos que eram desejados. Continua ele falando que no Centro Espírita Amor e Caridade, a qual se vinculava o nosso irmão Anacleto, que esse companheiro havia se despertado para a realidade de seus deveres e voltando a ser aquela pessoa, aquele tarefeiro diligente e dedicado, mostrando para nós a lição de que ninguém está isento dos assédios perversos das trevas e das quedas abissais no erro. Por outro lado, Martina havia encontrado o rumo da iluminação interior e cuidava da gestação com ternura e devotamento, sensibilizando a todos aqueles que se interessavam pela sua renovação. E diz que o programa relativo aos trabalhadores de auxílio que estavam mergulhando na atmosfera terrestre, né, no auxílio ao labor da transição planetária, esse programa estava em plena execução, ensejando novos cometimentos que já se podiam observar no comportamento social de alguns idealistas, iniciando dessa forma a Era de Paz, mesmo que ainda tardia, relembrando a bandeira de Minas, né, já se apresentavam sinais de elevação e de harmonia. Ele vai continuar aqui dizendo que naquela penúltima noite em que eles se encontravam, o benfeitor Bezerra de Menezes, que estava presente nessa reflexão, ele elucidou-nos que desejava visitar um dos lugares mais sombrios da cidade. E nesse propósito, Bezerra, a seguir, ele vai comentar a situação da Cracolândia, em que ele vai dizer que vivemos nesse mundo o período da drogadição, sendo que as crianças e os jovens são as vítimas inermes mais prejudicadas, embora essa situação
alcance todos os níveis de idade e segmentos sociais. E ele continua dizendo que essa enfermidade moral que destrói as pessoas e ferindo-nos os sentimentos, com isso ele vai visitar, a proposta dele, esses lugares infelizes, onde as fronteiras do mundo espiritual se interpenetram, se mesclam com aquelas do mundo material, nesse intercâmbio de exaustão e loucura. Essas verdadeiras regiões punitivas na Terra são redutos de infelicidade e de perversão, demonstrando claramente a inferioridade do nosso planeta e as dores superlativas dos espíritos que as buscam, essas regiões, né? Bezerra acrescenta que, nesse trabalho, junto a essa clientela, devemos nos revestir, principalmente de compaixão e do sentimento de caridade, a fim de nos adentrarmos nessa comunidade de desditosos, forrados pelos elevados propósitos do auxílio e da ternura espiritual, como se estivéssemos nos indagando no íntimo da nossa alma. Que faria Jesus em nosso lugar, caso aqui estivesse? Fala ele, logo depois dessa assertiva, de que, mais tarde, após determinado horário, o labor ele estaria presente no maior número de vítimas. E inicia às 23 horas a necessária divulgação de que eles estavam demandando ao centro da cidade, rumo à Cracolândia. E ele vai colocar alguns posicionamentos aqui impressionantes. Ele vai falar que era uma região sombria, de pequena rua, localizada entre duas avenidas largas, onde predominavam a imundície e o desespero, e o cenário modificava-se num aspecto confrangedor. Traficantes encarnados se misturavam a entidades animalescas irreconhecíveis como seres humanos, embora desencarnados, e misturavam-se em lutas de território, enquanto nas redondezas, moças e rapazes ofereciam-se ao mercado da prostituição mais vil, a fim de adquirirem recursos para a manutenção de seu vício destruidor. Algumas crianças engalfiavam-se em disputas de restos do crack que ficavam naqueles cachimbos improvisados ou sobre as caixas de madeira, tombando quase fulminados pelo tóxico avassalador. As esquálidas umas crianças e outras já hebetadas, essas sombras infantis transitavam revolvendo as latas de lixo, derreadas algumas no solo sobre esteiras imundas ou invólucros de papelão rasgados que foram transformadas em leito infecto em meio a ratazanas vorazes. Assim, a paisagem espiritual, oriunda das emanações terríveis dos desencarnados que se acoplavam, se justapunham aos perispíritos das suas vítimas, era terrível. Além disso, havia muita a questão da usurpação das energias e dos vapores da droga em que essas criaturas se utilizavam. Seria um processo de vampirização. Essa região, então, tornara-se infernal devido ao tempo que ela era mantida nessa utilização, equivalendo-se com outros locais fora da Terra, onde os seres desditosos se reuniam em sofrimentos devido aos comportamentos infelizes que se haviam permitido. Mas ele diz o seguinte, Bezerra de Menezes, que essa atmosfera espiritual era clareada por verdadeiros relâmpagos ameaçadores de tempestades
voluptuosas, descargas magnéticas multiplicavam-se, enquanto o horror predominava em todo lugar. Discussões acaloradas entre as mulas, né, chamadas mulas, os vendedores das drogas e os usuários, para novas cotas de pagamento ou por situação de dívidas anteriores, essas lutas chegavam às vias de fato, trazendo prejuízo para os litigantes, enquanto os espíritos cruéis se locupletavam e estimulavam as contendas, que era para eles espetáculos agradáveis de loucura na visão deles. Indaga, então, dizer que aquela não seria o mais baixo degrau da degradação humana ou o fundo do poço, caso existisse? Manuel Filomeno fala que, em vendo aquele quadro estarrecedor, ele se comove até as lágrimas, refletindo na questão de não julgar, e sim a compaixão ativa a ser empregada com relação a todos aqueles sofredores que ali se encontravam sob a injunção de dores inenarráveis. Então, doutor Bezerra, neste local em que ele mesmo descreve, ele reúne toda a equipe de benfeitores no centro dessa rua estreita e trevosa e ergue a voz, inicia uma prece a Jesus, rogando sua misericórdia para todos que se encontravam naquela situação, inclusive a própria equipe espiritual. E Vale começa a dizer ele que no ontem houve um compromisso terrivelmente de muitos de nós, começa ele, com muitas vidas que ceifamos com crueldade, desencaminhando pelo nosso orgulho, corações. Então, nesse clima, ele vai se comparar a todas aquelas criaturas que se encontram e fala que no hoje carregamos essas culpas indescritíveis e profundas. E pensando em aliviar as dores de que somos portadores, nós mergulhamos também nos pântanos pestosos da autodestruição e das obsessões. Vivemos sob esses golpes, esses camartelos, né, daqueles que nos associaram naqueles dias infelizes de outrora, procurando fazer justiça. Mas como fazer injustiça se eles são tão inditosos quanto nós outros? E ele se nutre de um amor tão interessante que ele fala: permitir que o vosso amor, mestre, ultrapasse os limites das leis estabelecidas e nos alcance, a fim de podermos reabilitar-nos seguindo as vossas lições. E nesse conjunto de situações que ele coloca, algo interessante acontece, né? Que essa suave claridade, como se fosse a resposta da prece, que foi dominando aquele local e que diversos espíritos generosos surgiram, procurando amparar aquelas criaturas, encarnados e desencarnados, que estavam entorpecidas no solo, liberando algumas momentaneamente e afastando outros dos traficantes, aplicando energias revigoradoras naquela condição. Inclusive, ele fala que Jesus Gonçalves, recordando os dias da hanseníase, atendia os pacientes mais maduros e idosos, e considerando que a drogadição é a antiga lepra que degrada, que expulsa do convívio social, que perverte, alucina. E ele narrava essas experiências dos séculos passados, até o momento em que Jesus o convidou para a redenção sobre a cruz dos sofrimentos inenarráveis. Manuel Filomeno percebe um jovem de 20 anos que estremecia de febre, com os olhos dilatados, naquela situação da droga que levava ao êxtase, mas num sentido bem doloroso.
E, ao acercar-se dele, o Dr. Bezerra transmite psiquicamente para a equipe que já estava na hora da desencarnação daquele jovem, em razão da tuberculose que o vencia. E aproxima-se uma senhora desencarnada, muito emocionada, chamando docemente de filho querido, aguardando que se consumasse o processo. Alguns minutos depois, com o corpo vencido, teve lugar a morte orgânica, e que a partir da qual seriam diluídas lentamente esses laços, quando da desencarnação total. E, mais além, uma jovem que acabara de se entregar a um ébrio para recolher dinheiro para nova dose, foi assistida pelos benfeitores, começou a chorar, como se estivesse despertando da anestesia da droga alucinante, e saiu a correr sem saber o que lhe acontecia. Observa Manuel Filomeno: todos dispomos do livre-arbítrio, e nossas escolhas são respeitadas até o momento que nos é imposto o abandono da inferioridade mediante expiações redentoras. E conclui Manuel Filomeno: passamos o último dia em reunião com o benfeitor Hermano e demais trabalhadores do amor e caridade, visitando algumas instituições que ainda faziam parte do programa. Um misto de ternura e de gratidão, de saudade antecipada e de júbilo, dominava-me ante a expectativa de mais uma tarefa concluída. Seria este o resumo que nós realizamos para as nossas tarefas de hoje. Obrigada, Vitor. Resumo muito claro desse capítulo que nos fala de tantas dores, né? E aí, então, agora nós vamos passar para o nosso querido Lincoln, que vai fazer inicialmente alguns aprofundamentos sobre esse capítulo, e depois nós daremos sequência. Então, Lincoln, passamos para você agora a palavra. Muito obrigado, Ângela. Saudando você, quero saudar todos os corações amigos que estão conosco, acompanhando esta live, assim como aqueles outros que posteriormente estarão assistindo a cada uma desses estudos que são realizados nessas obras de Manuel Filomeno de Miranda. O capítulo, muito bem resumido pelo Vitor, nesta voz de radialista que ele possui, na verdade, traz observações riquíssimas a respeito do trabalho dos espíritos, embora traduzindo situações da degradação humana, mas fazendo-nos ver efetivamente como funciona o nosso livre-arbítrio quando não aplicado adequadamente segundo as leis divinas. Então, nós gostaríamos de fazer aqui, assim, preliminarmente, uma observação que é uma conclusão que sempre nos vem à mente, de que Deus coloca para todos nós como uma espécie de predestinação ou um determinismo da vida, que nós estejamos sempre vinculados às forças do amor, em todas as circunstâncias. Porque o amor é a força que move o universo, seja no macrocosmo ou no microcosmo. E aí eu chamo também uma figura que o espírito Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, nos coloca, de que nós estamos mergulhados no oceano do amor divino. Ou seja, este amor nunca está distante de nós, mas ele representa, então, a vontade de Deus com relação a cada um de nós, seus filhos, criados para a imortalidade. Entretanto, embora os nossos desvios, em razão do livre-arbítrio, não corresponda à vontade divina, mas tudo acontece segundo a permissão divina. E é necessário, então, quando nós pensamos sobre isso, assumirmos as nossas responsabilidades em relação a tudo que fazemos e, naturalmente, ao semearmos pelo livre-arbítrio aquilo que corresponda a qualquer desequilíbrio, seremos, então, obrigados a fazer a colheita respectiva. E isso aí está muito coerente com uma observação que é colocada no texto
que o Vitor leu para nós, de que quando se não ouve e não se segue a diretriz do amor, que seria então o convite divino, o sofrimento se apresenta como o grande mestre que corrige e orienta. Aí então já não é um convite de Deus, é uma convocação de Deus para o nosso próprio reajuste, já que de uma forma inconsequente nós vamos utilizando o nosso livre-arbítrio de forma inadequada. Então, todos nós, ao refletirmos sobre isso, na dimensão das nossas experiências, evidentemente, temos aqui as demonstrações de experiências bastante dolorosas, mas cada um de nós, na nossa experiência do dia a dia, dentro desse processo de crescimento espiritual, de evolução espiritual, nós temos as nossas decisões. Então, quanto mais estivermos aderentes a esta força do amor que está em nós e em torno de nós, mais nós teremos, naturalmente, a nossa vinculação psíquica, mental, emocional, em termos de sentimento, com as forças superiores da vida. Então, é claro que cada um de nós, dentro dos processos próprios dessa aprendizagem, por estarmos morando num planeta de provas e expiações, é natural que tenhamos aí os nossos deslizes, as nossas quedas morais, mas o conhecimento que nos traz hoje a doutrina espírita é um elemento importantíssimo nesse nosso reerguimento, já que fomos trazidos ao Espiritismo e estamos hoje reunidos aqui neste grupo de estudos, porque já decidimos, pelo nosso livre-arbítrio, que queremos adotar este caminho. E se permanecermos nele, fortalecidos na nossa vinculação com essas reflexões nobres e adotando as nossas medidas de vigilância e o fortalecimento em nossas preces, sem dúvida que nós estaremos menos sujeitos aos equívocos graves que possam conduzir-nos a sofrimentos mais tormentosos também. Então, ressaltou bem, nas palavras do Vitor, que nos transmite o benfeitor, de que ninguém está livre desses assédios perversos das trevas, porque nós transitamos ainda em níveis de imperfeições que nos vinculam a determinadas energias em desequilíbrio com as quais nós convivemos, seja em contato com espíritos encarnados entre nós, no ambiente onde nós vivemos, ou seja também pelas influências dos nossos irmãos desencarnados que ainda estão vinculados à prática do mal ou em desequilíbrio tal que nos afetam de uma maneira mais direta. Naturalmente, este processo vai acontecer se de nossa parte tivermos aquela vinculação ou aquela sintonia com este nível de desequilíbrio. E nos surpreende quando o nosso benfeitor Bezerra de Menezes coloca que nós vivemos no mundo agora o período da drogadição. E relacionando esta observação a um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que foi a narrativa de João, colocando ali as projeções do futuro, fazendo, então, aquelas premonições, digamos, ou aquelas previsões para o futuro. O Apocalipse ele tem recebido, ao longo desses 2000 anos, muitas interpretações. Mas, quando ele se refere aos 4 cavaleiros, e vamos mencionar aqui rapidamente, nós buscamos uma obra do nosso irmão Caíba Schutel, de Matão, que escreveu uma obra em 1918, Interpretação Sintética do Apocalipse, onde ele fala, de alguma maneira, sobre alguns aspectos desses 4 cavaleiros. Embora alguns admitam que o primeiro cavaleiro, que seria aquele que estava no cavalo branco, portador de um arco, e portando uma coroa também, e segundo o texto do Apocalipse, e saiu vencendo e para vencer, alguns colocam esta referência simbólica ao cristianismo e, depois da ressurreição do Cristo, ganhou vitalidade nas exemplificações heróicas dos mártires do início. E, ao longo do tempo, foram se fortalecendo com todos aqueles que saíram a campo para divulgar o Evangelho. Mas o nosso irmão Caíba Schutel, ele se refere a este cavaleiro branco como sendo o Espiritismo, porque a doutrina espírita
ao ser entregue como Consolador prometido à humanidade, ele chegou vencendo, porque venceu efetivamente nos primeiros momentos da sua apresentação todos os antagonismos, todas aquelas calúnias e todos aqueles argumentos contrários pela lógica exposta naturalmente por Allan Kardec, que foi o missionário que o trouxe e materializou com a ajuda dos espíritos na codificação kardeciana. Então, é uma interpretação. Já o segundo cavaleiro, que veio num cavalo vermelho, ele estaria traduzindo a guerra, porque ele veio com o objetivo de tirar da terra a paz. Podemos relacionar, e o nosso irmão Caíba Schutter faz isso, com aquele sermão profético de Jesus que nós vemos no capítulo 13 do Evangelho de Marcos, e também em Mateus, onde fala sobre os sofrimentos futuros que aconteceriam. Então, este cavaleiro representaria, então, estes conflitos nossos, como ainda espíritos guerreiros, muito primitivos, sem dúvida, que nós abalamos as tentativas e os esforços de colocação da paz ou de pacificação em nosso planeta. O terceiro cavaleiro, ele veio no cavalo preto. Então, ele simboliza aqui esse comercialismo ganancioso, o consumismo, a fome, porque nós verificamos que nos processos de intercâmbio comercial no mundo, apesar de que ele atravessou fronteiras e produziu muitos benefícios e continua produzindo a todos os povos, pelo intercâmbio das mercadorias que cada um produz, as riquezas que cada país produz, mas nós verificamos tipo, como ele chama, de comercialismo ganancioso, porque para ganhar o dinheiro correspondente à comercialização, nós ainda utilizamos, em função do nosso egoísmo, muitos artifícios que exploram, muitas vezes, populações, prejudicam as riquezas de alguns países, explorando as suas riquezas com, digamos, pagamentos inferiores àquilo que valeriam, ou seja, com a escravidão no trabalho, uma série de elementos. Então, esse cavaleiro representaria essa questão. O quarto cavaleiro, que veio num cavalo amarelo, simbolizaria, então, a morte. A morte por qualquer tipo de circunstâncias, através da fome, da peste, inclusive pelas feras da terra, mas sabedores nós de que a morte não existe, nós temos, então, esse cavaleiro que anuncia normalmente aquelas mortes mais produzidas por nós mesmos, aniquilando as vidas dos nossos semelhantes, do que em si um fenômeno da morte que é inevitável para todos nós. A nossa desencarnação, ela é inevitável. Então, o nosso irmão Bezerra de Menezes, o benfeitor, coloca este caso da Cracolândia ou da drogadição dentro de um desses cavaleiros que pode se permear entre um e outro, segundo a interpretação que cada um tenha. Eu confesso para vocês que eu não tenho assim, conhecimentos aprofundados para fazer essa interpretação. Mas fica aí uma leve indicação com relação aos 4 cavaleiros do Apocalipse, para aqueles que pretenderem fazer um aprofundamento. Agora, é realmente surpreendente e aterrador a descrição que fazem os espíritos, tanto o nosso irmão Manuel Filomeno quanto o nosso irmão Bezerra de Menezes, nas suas ponderações, dessa realidade da droga, que atinge, como mencionou também o Vitor aí, todos os segmentos da sociedade, mas especialmente e infelizmente envolvendo crianças e jovens, que são as vítimas que são mais prejudicadas em relação a este, digamos, cavaleiro do Apocalipse, pode-se dizer. Então, é uma enfermidade moral, naturalmente, que destrói os viciados. Nós sabemos da existência de núcleos de Cracolândia em várias cidades, embora mais evidente e mais noticiado sejam aqueles núcleos lá de São Paulo. E hoje, centrados na Praça Isabel, Santa Isabel, ainda existentes, apesar de todos os esforços que tanto o governo municipal, estadual e federal têm feitos para, de alguma maneira, reurbanizar aquelas áreas, eliminar os núcleos de negócios de drogas, mas é muito difícil, porque o vício é muito grave e ele permeia também, como vimos aqui,
uma série de influenciações. Naturalmente, aqueles que se deixam arrastar, podemos aqui concluir que já trazem de outras encarnações algum tipo de vínculo com essas dependências a drogas, como cada um de nós tem as nossas tendências dentro das imperfeições que nós carregamos, outros irmãos terão também as suas tendências e arrastamentos para as áreas próprias dos vícios que nós alimentamos ainda, sejam vícios materiais ou mesmo vícios morais que nós ainda carregamos. Então, Bezerra chega a dizer que esses locais são regiões punitivas aqui na Terra. Punitivas no sentido, não que Deus esteja punindo aqueles que ali estão entregando-se às drogas, mas no sentido de que a lei divina se aplicará a todos nós, segundo tudo aquilo que nós realizamos e que nós, de alguma maneira, infringimos. A lei, então, vai ajustando a nossa realidade através da dor, do sofrimento, para que nós reconquistemos, em momento futuro, a nossa própria consciência diante dos equívocos que nós cometemos. Então, esses lugares, como aqueles mencionados pelo Dr. Bezerra, é um local, segundo as observações próprias deles, onde se reúnem ali, se mesclam as fronteiras do mundo espiritual com o mundo material, num nefasto intercâmbio que leva à exaustão e à loucura aqueles que estão envolvidos ali. E dentro daquilo que falamos de início, por que acontece isso? Acontece porque Deus o permite de alguma forma, mas acontece como consequência de atos passados nossos que nos levaram, de alguma maneira, a cairmos neste ambiente para o qual fomos atraídos em razão das nossas imperfeições, que ainda carregamos. Inclusive, pode-se colocar aí, dentro desse ambiente, antigos traficantes que, em determinada encarnação, retornam àquele ambiente onde ele comercializava, de alguma forma, atraindo outras vidas e prejudicando-as. Ele também vem sofrer, de alguma forma, o vício para compreender, em algum momento, através deste processo dolorido, o quanto é inadequado dedicar-se a esse tipo de comércio. E nós sabemos que somente estes processos reencarnatórios que despertam, de alguma maneira, todos nós para as realidades da vida espiritual e para o cumprimento das leis divinas. Então, é um território onde os interesses ali se mesclam entre traficantes encarnados e aqueles desencarnados que acompanham de uma forma animalesca, já que, como foi dito, como parasitas ou como um tipo de vampirização junto àqueles que estão se drogando, no mercado que fica, então, entre as sensações que cada encarnado vive ou o produto das sensações que são vividas também por aqueles desencarnados. Porque não tenhamos dúvida de que qualquer indivíduo, de uma maneira geral, que esteja adicto a determinados vícios, como a droga, o alcoolismo, ao desencarnar, ele seguramente vai ser atraído também, em função de ser portador no seu perispírito das marcas que ficaram daquela droga que o consumia, ele será atraído também para esses ambientes, como consumidor da droga, através das sensações que obtém dos drogados que ali estão. Então, irmãos, é gravíssimo isso, mas é a lei divina que funciona, trazendo-nos, então, aquelas situações que nós mesmos vamos produzindo. Então, dói bastante em todos nós, seguramente, a constatação na narrativa do Dr. Bezerra, né, das crianças ditas de rua, ali entregues também a esse tipo de... porque, embora as vejamos como crianças no corpo físico, sabemos que ali estão espíritos milenários trazidos a este ambiente pelas próprias tendências com as quais vieram nesta encarnação. Mas podemos dizer que este quadro todo representa, infelizmente, e ainda, uma ação que ainda não fizemos enquanto sociedade para criar a proteção necessária
e todos os elementos que possam, de alguma maneira, evitar que cheguemos a esses pontos. Como tem outras situações, naturalmente o crime que campeia, e diversos outros elementos que nós, como organizações sociais, não conseguimos ainda superar em função do nosso próprio egoísmo mesmo. Verdade? Então, aquela paisagem espiritual daquele ambiente, segundo foi narrado, tinha emanações morbíficas dos desencarnados, né? Acoplados naturalmente aos perispíritos das suas vítimas. Vítimas aqui, na nossa visão, como elementos sofredores de uma situação. Mas sabemos que na lei divina não existe injustiças, no termo profundo como nós conhecemos. Dentro da permissão divina que isto ocorra, a justiça divina está sendo aplicada de alguma maneira, mesmo com o sofrimento nosso ainda, para que reconsideremos os nossos caminhos. Então, foi interessante que, logo antes de fazer a visita, o Dr. Bezerra perguntava-se, né? O que faria Jesus em nosso lugar se aqui estivesse? E essa pergunta, ela vale para todos nós, em todas as situações que nós enfrentemos. Mas, segundo ele mesmo diz, mas foi Jesus que aqui nos enviou, então nós vamos realizar o trabalho da melhor maneira possível para sublimar a presença do Cristo nas ações que eles levariam a efeito naquele local. Essa figura, além de ser belíssima, ela é altamente motivadora, otimismo pela vida e de esperança na criatura humana. Porque se o Cristo não desiste de nós e em seu nome atuam tantos espíritos no mundo, permeando as realidades do mundo físico e espiritual para nos socorrer, nós, mesmo pequenos trabalhadores, como diz Emmanuel, né, somos pequeninos, porém úteis na obra do Senhor, quando podemos oferecer qualquer tipo de valor que agregue algum ambiente de consolação a qualquer pessoa que caminha ao nosso lado. Então, a conclusão deles é que eles teriam que se compadecer de todos que ali estavam, já que ninguém pode eliminar as dores de alguma forma da outra pessoa completamente, porque cada indivíduo será também responsável pela solução da problemática que está vivendo. O socorro vem de fora, e sempre Deus atende todas as nossas necessidades. A misericórdia divina é ilimitada, porque sempre estará nos socorrendo. Então, em determinado momento daquelas observações, o nosso irmão Dr. Bezerra de Menezes, o benfeitor, faz uma oração que, na sequência, o nosso querido João fará alguns comentários a respeito. E após a oração, como foi destacado aí também pelo Vitor, uma claridade caiu sobre aquele ambiente e espíritos generosos vieram socorrer aquela equipe que ali já estava e várias providências foram sendo adotadas para que minimizasse de alguma forma aquele ambiente que ali estava envolvendo tantas pessoas entregando-se à droga. Inclusive o nosso querido Jesus Gonçalves, né? Que realmente caracterizou aqui a drogadição também como uma lepra que degrada o ser humano, né? E ele passou a atender com muita ternura todos aqueles que ali estavam, como foi destacado pelo Vitor, né? Ele falou, inclusive, àqueles irmãos vingativos. Então, vemos os espíritos, aqueles que foram antigos, caídos, que se levantaram com Cristo e hoje trabalham para Jesus, servindo em nome dele, em nome do amor que alimenta a nossa renovação, a nossa redenção. Aqui, claramente é demonstrado a presença do nosso irmão Jesus Gonçalves. Mas, se nós conhecêssemos a história de toda aquela equipe que ali estava trabalhando, a partir do Dr. Bezerra de Menezes, que na oração se inclui. Isso é uma coisa assim que um espírito que já poderia estar fora do nosso planeta, já poderia ter ido para outras dimensões da vida mais feliz, e rogou à Mãe Santíssima que ele pudesse permanecer aqui enquanto houvesse um sofrimento sobre a Terra. É esse espírito que nós estamos vendo aqui nas narrativas, trabalhando ativamente com as equipes, visitando centros espíritas, socorrendo a todos nós, e neste ambiente, como ele colocou ali. Então,
não é ao acaso ou não é por simples registro que os espíritos colocam essas narrativas nas obras que nós estamos estudando, para que isso cale muito fundo em nós, para verificarmos o quanto nós precisamos superar as nossas próprias imperfeições, renovar-nos de alguma forma para sermos aqueles trabalhadores de última hora mais eficazes no trabalho do bem, no mundo onde nós estivermos. E ali nós vimos esse trabalho se realizando. Cada pessoa, dentro das possibilidades, recebendo socorro, como o Vitor mencionou, aquele jovem de quase 20 anos que estava ali, de alguma maneira, assediado por espíritos deformados em processo de desencarnação, foi socorrido junto com a própria mãezinha dele, a fim de que fosse preservada a sua proteção e retirada os espíritos que o estavam assediando. E também foi mencionado uma jovem que recebeu um influxo na sua mente para dar-se conta do que ela estava realizando, para obter algum dinheiro para uma nova dose da droga, né, entregando-se de alguma forma assim na prostituição, e de repente ela caiu em si e saiu daquele ambiente. O que houve com ela depois? Os espíritos irão cuidar dela, né? Esperamos que também a família nisso. Então, aquele socorro durou por mais de 1 hora, e muitos espíritos vingativos foram encaminhados, seja pela palavra do nosso querido Jesus Gonçalves, ou por outras abordagens dos espíritos que estavam ali, inclusive da equipe que veio ajudar. De alguma maneira, muitos foram encaminhados. Então, vemos aí a grandeza da ação dos espíritos em um ambiente deste. E nós trouxemos aqui também outros exemplos, embora não vamos ter tempo de colocar todos, né, Ângela? Aí você vai me dizendo o meu tempo aí, tá? Senão eu vou falando aqui, né? Tá? Quem já leu o livro Voltei, vai lembrar que o nosso irmão Jacob, que escreveu o livro, que foi o Frederico Figner, que chegou a vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, ele, em determinado momento, depois de passar todo aquele processo da desencarnação, os transtornos próprios, quando ele já estava mais estabilizado, ele foi convidado por Guilhom Ribeiro, cujo nome vemos aí nas traduções das obras básicas de Kardec, né? E o Caio Barchutel também, um trabalhador valoroso lá de Matão, que foi codinominado o bandeirante do Espiritismo, né? Desbravador do Espiritismo em São Paulo, né? Em Matão. Ele foi convidado a fazer uma visita ao Rio de Janeiro, porque já estaria mais preparado para isso. E andando pelas ruas, eles foram observando, ele observava, né, a expressão espiritual de cada pessoa. E aí eu fico me perguntando, né, qual será a minha expressão espiritual quando eu estou caminhando por aí, né, na convivência com as pessoas. Tudo que eles falam é algo para a gente refletir de alguma maneira, né? Então, ele falou que a mente possui um poder incalculável sobre o nosso campo emotivo, e nós podemos gerar, com o poder da mente, tanto situações de saúde, como também podemos materializar doenças em relação ao nosso corpo, porque a doença do corpo nasce necessariamente por influências das enfermidades do espírito. Então, a nossa mente é muito forte nos dois propósitos, de gerar a saúde, mas também de gerar a enfermidade. E o irmão Jacob observava muitas criaturas que permaneciam no trânsito, ali nas ruas, acompanhados de espíritos bons. E, assim, com a mente iluminada, naturalmente envolvidos pelos pensamentos melhores com os quais eles estavam, em determinado grau de elevação muito bom. Porém, outros, e aí pode-se dizer que a grande maioria, estavam acompanhados de entidades, né, desencarnadas que aproveitavam aquelas baixas sensações da vida física, seguindo as suas vítimas aqui entre aspas. Como vimos, nós atraímos o convívio com os nossos irmãos imperfeitos, desencarnados, seja por vinculações de débitos do passado, ou pelos nossos vícios mentais ou vícios físicos. Então, o nosso irmão Guilhom Ribeiro fala que basta fazer um breve exame daquilo que está sendo observado, que eles já identificavam o vício de cada um. Espíritos presos às paixões sexuais, os tormentos do ódio,
os caprichos da vingança. Então, cada um transita no meio social, embora colocando muitas vezes uma máscara para colocar-se da melhor maneira frente às outras pessoas, mas como nós somos o que pensamos, os espíritos veem exatamente qual é o conteúdo da nossa intimidade. Aí eu fico pensando, né? Às vezes eu devo ficar envergonhado também em certas oportunidades, né? Tomara que o meu guia não esteja muito pertinho para ver o que eu estou pensando. Mas nós somos espíritos imperfeitos ainda, então altos e baixos é uma coisa que ocorre naturalmente, embora não devamos permitir que os baixos prolonguem-se por muito tempo, substituindo as nossas missões mentais por outras mais elevadas, socorrendo-nos de uma boa leitura ou de uma conversação edificante, uma palestra, um estudo, como nós estamos aqui fazendo, para que não caiamos no deslize de colocar a nossa mente de forma invigilante. Então, eles observaram ali alguns transeuntes na rua, vítimas de alcoolismo ou em atitude de alcoolismo, e os vampiros acompanhando. E chamou a atenção também um irmão caminhando ali, ou próximo, que era o morfinômano. Então, ele consumia morfina e estava totalmente hebetado de alguma forma e envolvido por entidades que pareciam que tinham tentáculos envolvendo ele de alguma forma, digamos, aprisionando em cordões escuros de energia que vinculavam aquele espírito. E o irmão Andrade, que estava lá com eles, faz um comentário interessante, que esta dependência química, ela afeta profundamente os tecidos do perispírito. Já comentamos agora um pouco sobre isso, né? E esta vinculação e este efeito produzido no perispírito, quando nós desencarnamos, nós continuamos com ele. E a partir desse momento, ele vai afetar, dependendo da gravidade, até a formação do corpo futuro, a fim de que nós possamos ser inibidos de alguma maneira para não voltarmos aos vícios antigos. Quanto tempo eu tenho aí, hein, Angela? Pode continuar, Lincoln. A gente tem depois uma parte com o João, mas você pode seguir mais um pouco. Muito bem. Um outro registro que seria interessante fazer foi no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 15, que fala de forças viciadas. O grupo estava dirigindo-se a um templo espírita quando observou que uma pessoa estava sendo retirada de um restaurante barato, ou seja, um restaurante de frequência talvez pouco digna, um homem embriagado, e estava envolvido também por uma entidade. Então, estamos destacando aqui alguns exemplos para verificar que no nosso dia a dia, dentro deste mundo de convivência nosso, existem dramas que nós não sabemos, que nós não observamos, mas que os espíritos estão, de alguma maneira, também zelando. Então, Aulus, que é o nosso espírito que estava coordenando a equipe, sugeriu que eles entrassem naquele ambiente, aquele bar, para observar, para entregar ali para André Luiz e outros que estavam acompanhando, a experiência de observar as pessoas encarnadas que ali frequentavam aquele bar e também os aspectos relacionados com as presenças de espíritos que ali estavam. Então, naquele ambiente, claro, respirava-se um hálito, né, de alcoolismo, muitas pessoas alcoolizadas, e espíritos, segundo a narrativa de André Luiz, que eram antigos alcoólatras, estavam ali, então, apegados às sensações daqueles que estavam consumindo álcool, porque tinham hábitos profundos em relação a esse vício. Então, eles esclarecem que, após a morte, o espírito que foi alcoólatra buscará por mecanismos de atração e afinidade os ambientes e as pessoas junto aos quais poderiam continuar sorvendo a sensação da bebida de que ele era viciado. E para concluir, eu vou trazer aqui uma narrativa, testemunho, sabe de quem, Ângela? Da Sueli Caldas Schubert, né? Naquele livro, Nas Fronteiras da Nova Era, onde ela comenta o livro Transição Planetária e este que nós estamos estudando, né, Amanhecer de uma Nova Era,
ela faz um registro que eu achei muito interessante, que tinha um acontecimento em 2010. Em dezembro de 2010, ela participou uma semana com o Divaldo Franco, naquele movimento Você e a Paz, em Salvador. E no dia 17, eles foram visitar um bairro que se chama Pituba, onde o Divaldo fez ali a sua apresentação, junto com outros membros da comunidade, inclusive de outras religiões, né, que são convidadas, no dia 17. No dia 21, na reunião mediúnica da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, em Juiz de Fora, ela recebeu uma comunicação de um jovem. Eu vou ler para vocês, é rapidinha, é bem curtinha, tá? Mas para não perder a qualidade da narrativa, eu vou ler rapidamente, tá? E ele diz o seguinte: eu estava lá, assisti a tudo, ao evento Movimento Você é a Paz, né? Bem ali na praça desde o começo. Fui com um pequeno grupo e um guia que nos levava como aprendizado. Olha aí, ó, um guia espiritual levando um grupo de jovens na praça para ouvir o Divaldo Franco no movimento Você é a Paz. Olha que beleza isso, né? Eu fiquei super contente com isso, né? Especialmente no meu caso, pois eu morei no bairro de Pituba e foi exatamente ali que comecei a trilhar o pior caminho que poderia escolher. Fui usuário do crack e morri por conta disso. Quase 10 anos já transcorreram. Dizer o que eu sofri é difícil. Eu era de família classe alta, não vivia nas ruas, estava cursando faculdade, quando resolvi fazer uma experiência, que no meu modo de pensar seria apenas uma vez. Mas não foi assim. Fraquejei total e outras vezes foram acontecendo. Para encurtar a história, eu cheguei ao máximo e foi dessa forma que me transferi para este mundo, com 22 anos apenas. Então, não sei se vocês já observaram isso, toda pessoa que tem uma certa atração para um determinado vício, quando chegamos ao convívio com ela, ela oferece aquilo que está sorvendo. Ou é uma cerveja, ou é um uísque, ou é uma coisa qualquer, né? Ou é um cigarro, ou é uma droga, porque ele não quer ficar sozinho. Então faz o convite. E quando outros aderem, claro, ele fica fortalecido no grupo, porque conseguiu colocar mais um no grupo. É aquela sensação de pertencimento. E muitos são atraídos em função desta dinâmica psicológica, infelizmente, né? Especialmente os jovens. E ele continua dizendo: entretanto, o que mais me fez sofrer foram as recordações da minha família, que poderia estar assistindo da janela do nosso antigo prédio ao Divaldo Franco discursar. Mas eles se mudaram logo depois. Ele desencarnou, né? Para evitar lembranças dolorosas. E se estivessem, eu poderia estar ali, ao lado deles. Eu poderia usufruir da companhia da minha família, debruçado na janela. Mas, ai de mim, eu estava assim, ali, mas no gramado, envolto em minha tristeza, tentando recompor a minha vida. Quero corrigir o meu erro. Estou aprendendo muito, através de amigos espirituais dedicados que me ampararam e ao meu atual grupo. Vejam que ele agora está no outro grupo. Não é o grupo dos viciados, é o grupo dos em recuperação. Mas só aqui no mundo espiritual. A proposta dos guias é preparar-nos para que um dia possamos também ajudar os jovens que estão sendo vítimas das drogas. Mas, por enquanto, temos muito a aprender, pois junto a eles, os infelizes dependentes, iremos encontrar o outro grupo dos espíritos maus, que se empenham em viciá-los, instigando tanto aos traficantes quanto aos jovens e às crianças a essas experiências. Então, esta mensagem dele, que traduz exatamente aquilo que foi narrado na experiência do livro que nós lemos o capítulo hoje. Traficantes exercendo as suas influências sobre os dependentes químicos, não é verdade? E sobre os espíritos também que vendiam as drogas. Então, espíritos influenciando os dois campos, né? O que ele denominou aqui de espíritos maus, né? Então, irmãos, com essa narrativa, eu creio que chegaríamos às conclusões, mas se por um lado me chocou bastante esse capítulo pela realidade apresentada na visão que os espíritos observam do ponto de vista deles, por outro lado também nós ficamos sinceramente esperançosos
da nossa humanidade, porque existem espíritos, milhões, bilhões de espíritos nos ajudando, nos socorrendo em nossas necessidades. Então, fica para todos nós essas lições graves apresentadas como alertas graves também para que nos vigiemos mais, para que nós possamos fazer mais as nossas orações pedindo fortalecimento para resistirmos, sejam aos nossos arrastamentos pelas imperfeições que nós temos, sejam aos convites que nos vêm de fora também, que se vinculam às nossas imperfeições e muitas vezes nos arrastam, nos tiram do caminho adequado, que não é aquele que vai nos levar a momentos mais felizes, mas sim a dores muito complexas, seja nessa encarnação ou encarnações futuras. Então, se ontem nós tivemos alguma semeadura que hoje produz elementos desagradáveis na atual experiência desta encarnação, diante de tantos exemplos que nós vemos aqui, façamos uma nova semeadura no campo do próprio coração e das outras vidas que nos rodeiam, para que no conjunto, nós, enquanto indivíduos ou enquanto famílias, retornemos no futuro em condições mais confortáveis, sempre com Jesus no coração, que é o nosso modelo e guia naturalmente. E isso completamos aí, gente. Obrigada, amigo querido Lincoln. Esse primoroso aprofundamento que você nos trouxe, né, nos faz essa visão aí da seriedade dessa questão que nos toca aí a todos, né? Então, muito obrigada, foi um excelente aprofundamento. E agora, para que continue essas reflexões, nós vamos convidar o João, que vai nos falar aí sobre a prece do Dr. Bezerra. Então, João, passamos para você a palavra. Boa noite, amigos. Uma alegria muito grande novamente estar aqui. Agradeço ao Lincoln, ao Vitor, por esse trabalho, pela introdução, pela apresentação do capítulo, por essa explicação dessa parte muito difícil do capítulo, que é esse trabalho junto a esses sofredores. E o que a gente gostaria de dividir aqui é a oração do Dr. Bezerra, porque depois de todo esse sofrimento, a oração nos conforta. Por que o Dr. Bezerra faz uma oração? Por que um espírito evoluído como o Dr. Bezerra precisa fazer uma oração? Lembrem-se que Paulo nos falou, o apóstolo Paulo, não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Então, através dessa oração, o Dr. Bezerra se transforma em instrumento de Jesus, instrumento de Deus no trabalho e no auxílio àqueles necessitados, àqueles sofredores. Então ele começa a oração dizendo: Senhor de misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é um termo que se refere à benevolência, perdão e bondade. Ela vem do latim miseratio, que é miséria, e cordis, que é coração. Ou seja, a misericórdia é o coração que se debruça sobre a miséria humana ou o coração compadecido. E ele pede que o Senhor tenha compaixão de todos nós, exilados filhos rebeldes, que abandonamos o caminho traçado por nosso Pai, optando pelas veredas tortuosas do sofrimento e caindo nos abismos profundos da loucura. Ele fala de todos nós que nos perdemos nesse caminho, nessa jornada evolutiva, quando deixamos de seguir os passos do Mestre e nos tornamos filhos rebeldes e entramos por caminhos tortuosos que nos levaram ao sofrimento. E esse sofrimento acabou nos jogando nesses abismos profundos da loucura. Por que nos desviamos? Porque estávamos fascinados pelo poder e nos desestruturamos emocionalmente. Nos comprometemos terrivelmente, acabamos ceifando vidas com crueldade e desencaminhamos existências devido ao nosso orgulho. Despedaçamos corações na ânsia de submetê-los aos nossos caprichos e transformarmos irmãos de jornada
em escravos desditosos. E, como a lei é justa, a lei é de causa e efeito, hoje retornamos carregando culpas, somos filhos do remorso, mas procuramos fugir da responsabilidade mediante os anestésicos da ilusão. Então, a gente reconhece os erros, mas procura fugir de lembrar os nossos erros ou de lidar com os nossos erros nesses que o Dr. Bezerra chama de anestésicos da ilusão, que são essas drogas, que são a bebida e outras distrações que temos aqui no mundo material. Então, pensando em aliviar essas angústias, acabamos mergulhando em pântanos pestosos de autodestruição e de obsessões, e que são impostas pelas vítimas, porque elas nos aguardam quando desencarnamos e passamos para o outro lado. E aí ficamos presos a processos obsessivos, perdendo o rumo, não sabemos como caminhar, como se livrar daqueles que se associaram a nós naqueles dias infelizes e que estão desesperados para fazer justiça. Mas como, porém, nos livrar deles, se eles também são, que nem nós, responsáveis pela desventura própria e pela nossa? E aí ele pede, continuando na prece, apiedai-vos, clemente e justiceiro. Clemente, ou seja, que tenha clemência por nós, nos ajude, nos perdoe, sinta por nós a compaixão que nos vai sustentar. Mas justiceiro, entendendo que a lei divina é a lei da causa e do efeito, e que nós somos responsáveis pelos nossos atos e temos que enfrentar as consequências deles. E ele pede que o vosso amor ajude-nos a reabilitar, que ultrapasse os limites das leis estabelecidas e nos alcance, nos lembrando, principalmente, daquela frase, ajuda-te e o céu te ajudará. Para o nosso resgate pessoal, nós precisamos fazer a nossa parte. Não nos podemos entregar aos que estão tentando nos ajudar e não fazer nenhum esforço. Então, Bezerra continua, socorrei-nos, Senhor dos desvairados e dos esquecidos do mundo. Ou seja, ele está apelando diretamente para a nossa situação moral de hoje, da humanidade, que ainda não consegue se voltar para o bem, para a fraternidade, para a compaixão, ainda prioriza o proveito próprio, a vantagem a todo custo. Dr. Bezerra pede para que ajudai-nos a auxiliar com a vossa sublime compaixão. Ou seja, ele se coloca numa posição de humildade para pedir, como eu falei lá no começo, para ele ser o intermediário do bem. Então, pela força da oração, com a voz embargada e os olhos úmidos, uma oração que nós sabemos que vem da alma, e aí a consequência é que ele envolve esse antro numa suave claridade e diversos espíritos aparecem. Toda vez que nós abrimos o nosso coração e a nossa mente para a oração sincera, que vem do fundo do nosso coração, os espíritos generosos aparecem e nos auxiliam e nos impulsionam para o bem. E aí o que acontece é que esses espíritos começam a resgatar esses dependentes momentaneamente dos seus sicários espirituais. Por que isso? Porque esses espíritos, nesse estado que eles estão, que estão viciados, não conseguem ter força própria para buscar auxílio,
para sinceramente abrir em busca do auxílio, que é o que aconteceu com aquela moça quando foi mais para frente, quando foi desconectada dos espíritos obsessores. E desassociando esses encarnados dos espíritos obsessores, eles abrem uma pequena janela pelo qual eles podem pedir o auxílio e estar abertos a receberem esse auxílio. Ou seja, a combinação do desejo sincero de ser auxiliado com a presença dos benfeitores espirituais que sempre estão ao nosso lado, sempre estão prontos a nos ajudar, apenas depende de nós, da nossa parte. Eu lembro sempre aquela frase que diz que existem 1000 véus entre nós e o Criador, mas não existe nenhum véu entre o Criador e nós. Então, é uma questão de nós nos abrirmos para o Criador. E para encerrar, só queria recordar novamente aquela passagem de Eurípides Barçanufo, contado pela psicografia de Chico Xavier, através do espírito Hilário Silva, quando ele, num desdobramento, vai encontrar Jesus e encontra Jesus chorando. E ele, sem muito saber como se comunicar com Jesus, pergunta a Jesus se ele chora pelos descrentes. E Jesus fala, não. E aí ele continua perguntando, mas então por quem choras? E o mestre fala, choro por aqueles que conhecem o Evangelho e não sabem praticá-lo, não o praticam. Então, com isso, é apenas a recordação dessa oportunidade que nós temos, com o conhecimento do Evangelho, usar o poder da oração, como o Dr. Bezerra fez, para praticar o Evangelho no nosso dia a dia. Esse, então, era o meu resumo. Obrigado. Obrigada a você, João. Depois da bela explanação do Lincoln, aí você nos traz o bálsamo dessa prece, né? Nos faz pensar que o amor é a maior força do universo, mesmo diante de um cenário tão doloroso, né? Então, nós vemos que sempre vamos ter esse recurso aí, enquanto crianças espirituais que somos. Então, agora, para que nós possamos encaminharmos para a pergunta, nós vamos convidar o Laudes, que vai nos falar, vai nos responder a pergunta que foi encaminhada, que é a seguinte: Jesus Gonçalves compara a drogadição com a antiga lepra. Seria também uma expiação? Então, essa é a pergunta que nós vamos convidar o Laudes para responder. Seja bem-vindo, Laudes. Olá, meus amigos, boa noite. Primeiro, gostaria de saudar todos os amigos que já compartilharam tantos conhecimentos a respeito do tema no capítulo, que é tão profundo, não é? Então, gostaria de também dizer a todos que possamos vibrar a alegria, não é? Desses dias de encontro e de estudos em que todos nós temos essa oportunidade. E a pergunta, ela realmente é muito importante, porque vincular ali como o espírito nobre de Jesus Gonçalves fala, comparando a lepra antiga com a drogadição, a pergunta remete se os dois estariam se tratando de um processo expiatório, o que não é verdade. A lepra, para afligir o corpo da maneira grave, como nós pegamos o corpo carcomido, na época em que não havia um tratamento adequado, as múltiplas deformidades, mas fazendo com que o corpo físico passasse por tantos padecimentos. A drogadição, apesar de gerar também muitos transtornos, acaba tendo um livre-arbítrio muito mais na escolha direta do que a patologia da lepra num plano expiatório. A comparação que o benfeitor realiza nesse capítulo trata-se exatamente das exclusões da sociedade, porque o leproso antigamente tinha o seu nome riscado do livro da vida, não é? Ele era excluído e encaminhado para o vale dos leprosos ou o vale dos imundos.
E hoje, quando a gente pega esse capítulo e percebe que aquela comunidade numa Cracolândia, uma comunidade realmente em áreas mais pantanosas, escuras, muito pouco iluminadas, aonde a imundície, não é, e a falta de respeito ao mínimo da higiene e o respeito da criatura humana, para que possa sofrer uma nova dose daquela droga para lhe levar aos estados de alucinação ou naquela necessidade dependente daquele estímulo químico. Então, eu viria com olhos bem diferentes em planos de provas e expiações. Porque quando nós pensamos um pouco sobre a drogadição, nós vamos ver uma comparação talvez mais similar à questão de um ex-suicida que reencarna. E nessa nova jornada vai chegar um momento da sua existência em que ele terá aquela vontade não incontrolável, mas uma vontade, um ímpeto para que pudesse, então, novamente retirar a vida por algum acometimento, por alguma dificuldade, por alguma tragédia ou por algo que tenha acontecido em sua vida. O pensamento novamente vai lhe invadir a mente de repetidas vezes para que, então, pelo livre-arbítrio, possa tomar a opção de ir novamente ao suicídio, ou agora começar a fazer a luta para controlar e fazer com que a vida prevaleça. Porque agora vem a nova prova de que ele realmente possa ter aprendido a não mais cair naquela pedra do caminho, mas a pedra será posta, porque é exatamente o Espírito provando todo o aprendizado do arrependimento e da reparação já feito de outrora, mas que o desejo ainda lhe virá à mente. O indivíduo que está vinculado-se à droga, normalmente ele acaba também sendo acometido por um suicídio indireto e muitas vezes um suicídio direto, porque a mente atormentada, num livro chamado Conflitos Existenciais, pela nobre benfeitora Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, nos narra um capítulo a respeito do tema da drogadição. E ali nos apresenta dois indivíduos em classes em dependência química, que nós poderíamos dividir da seguinte forma. Uma primeira classe é aquele indivíduo que não apresenta em si algum conflito interior de revolta ou marcas tão grandes no passado, mas apresenta em si aquele desejo de uma vida plenamente agradável, uma vida completamente compensadora, deseja recreação a todo custo, aproveitar os maiores prazeres em que a carne possa oferecer. Ou seja, como nós conhecemos hoje o processo do hedonismo, nós tentamos então, e tentando controlar a dose para tentar viver o máximo de prazeres em que as cargas elétricas, químicas, estimulem o corpo, mas não a ponto de levar o meu corpo a uma deficiência para que eu vá à Cracolândia, mas que eu possa usufruir daqueles efeitos o máximo possível para aproveitar os estímulos prazerosos que aquela substância química possa me promover. E essa substância me trazendo, sim, múltiplas dependências, porque eu não sou capaz de enfrentar as noites talvez mais escuras, os dias mais nublados da minha vida. E eu levo a vida como se estivesse levando em cima de um muro, como se a vida não tivesse um verdadeiro sentido. Então, eu vivo a vida sem poder vivê-la. Eu vou tentando aproveitar os gozos corporais e materiais, não entendendo o verdadeiro sentido real, que é o do espírito. A segunda classe, talvez a classe mais complicada com relação aos vícios, é exatamente fazer o uso de uma substância e colocar as suas emoções ou sentimentos equivocados como bengalas emocionais naquele vício ou naquela dose. Eu vou estimular uma dose, seja ela através do álcool, seja ela através do crack, do ópio ou de tantas outras substâncias que possam me trazer uma dependência rápida, imediata ou a médio ou longo prazo, vinculado às vezes ao sentimento da revolta. E nessa revolta nós poderíamos abrir um grande leque para trazer ali dentro da revolta as pessoas que se sentem injustiçadas, revoltada com a sociedade, revoltada contra o sistema, né, vivendo num momento que às vezes não sendo atendido em seus planos sociais, na equidade que deveríamos apresentar, em igualdades de direitos, mas também de deveres,
a pessoa se revolta, se entrega, a vida perde o sentido e ele coloca essa revolta ali no uso daquela droga, daquele entorpecente. E aquele entorpecente preenche através de uma sensação eletroquímica em um sistema nervoso central, aonde ele sente que não há mais importância para aquilo. O mais importante agora é não sentir aquilo de novo. Ou seja, eu mantenho as múltiplas doses para que não volte aquela sensação de desamparo, porque agora eu já não mais estou com a revolta em si, pela injustiça que eu aparentemente descobria que estava vivendo. Mas agora eu mudo a minha realidade aonde a droga ou entorpecente preenche aquele espaço, um preenchimento aparente. Eu vou trazendo a rebeldia, as frustrações, as rejeições, dentro de um processo de revolta. O espírito imaturo que sofre as suas rejeições ou frustrações existenciais, aonde todos nós estamos sujeitos a passar e a enfrentar, tentar compreender o porquê aquele sentimento de rejeição ou frustração me causou tanto tormento, mas sem procurar a fuga. Porque muitas vezes, se eu procuro a fuga nestes momentos, eu reprimo o sentimento. E todas as vezes que eu sinta algo similar, o meu organismo vai procurar, através dos pensamentos, já num engrama, numa memória, daquela postura que eu realizei através da droga para tentar confortar um sentimento que eu não pude educá-lo. Porque dentro de uma terapia plena, a terapia é exatamente o diálogo, a conversa, o aprendizado, mas a educação. O indivíduo que está vinculado, compreender que todo o processo vicioso vem de um espírito imaturo, ignorante, já endividado em grande parte do passado, e muitas vezes com compromissos ainda nessa existência, incapaz de poder avaliar, e não mais reprimir, mas poder avaliar as condições sentimentais que está vivendo agora e produzir e conquistar ferramentas para conseguir vencer. E a partir do momento que haja a identificação, vai conseguir perceber de uma maneira plena quais são os sentimentos principais que lhe atormentam. E aí sim vai entrar as funções principais do sentimento de religiosidade, indiferente de qual seja a religião, mas a importância de conseguir perceber-se este laço de religiosidade que o liga ao Criador e que mantém essa porta aberta num vínculo, por mais que ele tentasse romper através do vício, por mais que ele tentasse não sentir através do vício, este laço nunca foi rompido. Foi muito bom ouvir o João falar sobre dos mil véus que nos separam do Criador, de Jesus, mas sem véu de Jesus para conosco, não é? Nós estamos mais longe, mas Ele está muito próximo. Então, quando nós começarmos a tirar estes véus que nós amontoamos sobre as nossas cabeças, conseguiremos perceber a proximidade desses anjos crísticos que também acompanham a nossa existência. Mas, como estamos falando de um processo onde todos nós realizamos múltiplas fugas, tirando a lente de julgar, né, aquele que está num ponto mais avançado de algum vício, seja da drogadição ou de outros, o mais importante é analisar quais são as nossas fugas psicológicas na nossa existência para aprendermos a criar o hábito de avaliar a nossa vida e colocarmos, sim, os sentimentos que nos atormentam na mesa de avaliação. E ali podemos criar quais são os mecanismos que eu utilizo para não mais encontrar fugas psicológicas através de atos, sejam atos através da maledicência, da fofoca, mas também através do álcool, através do cigarro, através da maconha, através de tantas outras drogas que, porventura, nós também podemos ser manipulados para tentar, naquela ilusão, aproveitar um pouquinho da nossa existência, recriar, como se fosse uma droga de recreação, mas é uma droga que eu faço uma recreação para aproveitar o hedonismo, para fugir dos meus sentimentos, para tentar apresentar alguma fuga.
Logo, eu estou naquela areia movediça, não é? Porque cada novo sentimento há a cobrança novamente das funções cerebrais, dos pensamentos, para correr por aquele caminho, porque é bom, é gostoso, é o ego, é a consciência manipulando para tentar manter ainda naquele plano ignorante, simples e imaturo. Eu achei muito interessante quando nós vamos relembrar de Jesus Gonçalves, porque algum tempo atrás eu pude ouvir de Divaldo Franco este encontro que ele teve com Jesus Gonçalves. E como há um pouquinho de tempo, me permitam narrar de uma maneira muito breve, mas que Jesus Gonçalves apareceu a Divaldo Franco de uma maneira aonde apresentava como se fosse uma faixa na garganta e com múltiplos lepomas, feridas, o nariz, a orelha, as partes moles, apresentando-se com uma deformidade muito grande. E Divaldo é tomado de choque, apresentando, mas é um obsessor, meu Deus, afasta de mim. Dizia ele que, quando ele falou que era lepra, ele ainda fazia uma crença popular que era Ave Maria 3 vezes no rosto. Ele contando, a gente até entra, né, na graça do momento, porque era o temor tentando enfrentar através de crenças que ele tinha. E Jesus Gonçalves, então, através do relato, diz a ele: hoje à tarde virá aqui na instituição 2 senhoras. Essas senhoras, elas cuidam do leprosário aonde eu desencarnei. Então, elas estarão aqui. Vá ao leprosário. E Divaldo fala assim: mas nunca, jamais, pelo amor de Deus. Se tinha uma coisa que ele tinha medo, era o tal da lepra. E Jesus Gonçalves, então, fala a ele assim: vá lá, para não ir para lá. Vá lá agora como um visitante, como aquele que compartilha o sentimento de fraternidade, para não ir para lá como leproso. Porque Jesus Gonçalves, então havia dito a Divaldo que era o cardeal Richelieu, eram amigos de outrora. E quando Divaldo, então, decide na sessão à tarde narrar essa visão que ele havia tido de Jesus Gonçalves, na sessão da tarde, uma senhora se levanta e diz: mas Jesus Gonçalves desencarnou nos meus braços. Eu vim aqui por um acaso. Eu vim nessa sessão que uma mulher aqui me disse que havia um médium jovenzinho que falava muito bem e eu resolvi vir escutá-lo. Mas Jesus Gonçalves já sabia que ela havia planejado essa visita e havia dito já a Divaldo que elas estariam ali. Marca um encontro para que Divaldo então pudesse ir ao leprosário. Mas a visitação não era permitida na época. Divaldo demorou mais de 4 meses nos enfrentamentos para que pudessem colocar as regras da visitação. Não poderia tocar nisso, não poderia fazer aquilo. E Divaldo dizendo: o que for preciso eu farei, mas nós iremos realizar as visitações. E foram por muitos e muitos anos, até que obtesse a medicação e o tratamento pudesse ser realizado no lar. Mas enfrentando essas visitas, e enfrentando os próprios preconceitos a respeito da patologia e enfrentando. Mas ele relata algo tão lindo que no primeiro dia em que ele está no leprosário, que vem se aproximando Jesus Gonçalves, da mesma forma que se apresentou naquele dia, Jesus Gonçalves abre os braços. E quando abre os braços, os pontos que estavam carcomidos pela lepra eram atingidos de uma luminosidade tão grande, especialmente na região da traqueia, aonde havia uma ferida muito grande, era uma luz como se fosse um sol. Jesus Gonçalves se iluminava de tal forma que Divaldo olhou e falou assim: mas és um anjo. És um anjo que venceu a patologia da lepra, mas sublimou a sua existência. E trazendo para nós agora ele vinculado ali aos espíritos trabalhadores do infinito, para poder estimular também através da prece os espíritos benfeitores para iluminar estas almas em necessidade, que todos nós o somos. Porque se não caímos, estamos propensos a essa queda se não tivermos as ferramentas necessárias para o enfrentamento. Então, que possamos avaliar o conteúdo dessa caixa de ferramentas, os nossos conflitos, as nossas dificuldades, as fugas, para que nós possamos ter também ferramentas para emprestar àquele irmão, aquele filho, aquele pai com as dificuldades.
não num julgamento, mas numa compreensão para poder vencer. A melhor terapia é aquela que inicia através do reconhecimento da dificuldade, mas, como nos diz ali no capítulo da gradição de conflitos existenciais, para aquele que crê, tudo é possível, pois fortalecemos então a nossa fé, para fazer com que todos esses ensinamentos dos benfeitores a nos materializar estes encontros nessas comunidades tenham um verdadeiro sentido, não como uma bela obra, mas de uma obra que tocou a nossa alma e modificou a nossa conduta. Seria isso, meus amigos. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Laudes, essa tua colocação, né? Agradecemos aí essas profundas reflexões que nos foram trazidas por todos esses amigos de hoje. Então, nossa gratidão, foi um estudo realmente muito profundo e que nos tocou a todos. Então, muito obrigada. E antes de nós encerrarmos o nosso estudo hoje, vamos lembrar que no próximo encontro, na próxima semana, nós estaremos finalizando esse livro, então será o último capítulo, não é? Então, convidamos todos a estarem aí nesse último capítulo desse livro, e também porque serão trazidas as orientações sobre o próximo livro, né? Então, que possamos todos nos reunir na próxima semana aqui novamente.